A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Eu botei a mão e depois foi de dar a mão na Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E a gente tá aqui hoje com uma amiga minha, tá? Porque se eu posso ser uma amiga aqui, é por quê? Porque esse estúdio é meu, tudo meu. Ela é doula, advogada, consultora de amamentação, massoterapeuta, gostosa, bonita. Deusa. Maravilhosa. Minha Nome amiga. e sobrenome, gente, da pessoa. Jaiana, olha só que sorriso lindo. Apaixonada. Oi, gente, boa tarde. Jaiana Rodrigues, esse aqui é o sobrenome. Eu gosto só mais do meu Rodrigues, tá? Tá. O de Oliveira eu não gosto muito não, porque é do meu pai. E esse negócio, né, da escravização de Oliveira, eu não gosto de ser de Oliveira não, entendeu? Sim. Quem lê um pouquinho sobre racismo sabe que significa você ter no seu sobrenome de fulano de tal. Sim. Então, eu não gosto muito do de Oliveira não. Tanto por quem me deu, que não é alguém que faz importância na minha vida, mas enfim. Gente, essas mulheres, elas não batem bem juízo não, elas me chamaram aqui pra eu falar. Ai, seja muito bem-vinda. Porque todo mundo quer te ouvir. Preciso começar esse programa dizendo que estou estonteada. Existe essa palavra? Não, se não existe, você inventou e eu acho que você agora pode eu tenho o inventar. poder de inventar Sim. palavras aqui. Sim. Com a sua beleza. Estonteante. Estonteante. Tô tonteada, estonteante. Você está muito linda, por favor. Está não, ela é, minha filha. Porque até sem estar produzida, quando ela aparece lá em casa, tá bonita. Sei. Então, hoje eu estou assim, né, muito produzida, porque, né, eu tenho pessoas que fazem essas joias, que são minhas amigas, né? Essa joia que eu estou usando, muito poderosa, é do varal da Val. A Val é uma design de joias da afrofuturista. E aí, né, eu tinha que estar aqui à altura do programa, né? Porque Maravilhosa. Você o está. Senta Direito Garota é um programa que eu ouço todos os dias fazendo faxina, trabalhando. Na minha vida, eu ouço vocês e eu sou muito grata a vocês por vocês se disponibilizarem a estarem neste lugar, porque não é fácil estar no lugar que vocês estão. Né? Dar o nome de vocês a esse programa, trazer polêmicas para esse programa, falar sobre assuntos polêmicos. Então, assim, eu sou grata a vocês por vocês se colocarem nesse lugar e grata também por vocês terem me convidado. E aí, assim, né? Vamos começar falando sobre Jaiana? Vamos, Por começa do favor. começo. Jaiana Baiana. Então, eu sou baiana, né? Sou uma mulher preta. Nasci em Salvador. Vivi a minha vida, né, até os meus 19 anos numa cidade chamada Simões Filho, que é uma cidade próxima a Salvador. Sou filha de pais analfabetos, semi-analfabetos, minha mãe sabe ler. E por parte da minha mãe eu tenho vivos 5 irmãos e por parte do meu pai 4 irmãos, né? A minha mãe é uma mulher que me inspira todos os dias pela força que ela teve, porque ela foi uma mãe solo muito porreta. Hoje em dia, por eu estar nesse lugar de mãe solo, eu consigo compreender muito mais a minha mãe. Já a compreendia depois que eu comecei a entender a história de vida dela, mas agora que sou mãe solo, eu entendo muito mais. Porque ela foi abandonada com 6 filhos pelo ex-marido dela, num momento delicado de saúde, onde ela tinha sofrido um acidente e ela estava simplesmente em cima de uma cama com o lado esquerdo paralítico. E o ex-marido dela a abandonou. Que é o seu pai? Não. E aí ela viveu, né, sobreviveu, na verdade, de ajudas de amigas, de pessoas, né, para sustentar a ela e os filhos. E depois de se recuperar e estar bem de saúde, né, ela então se relacionou com meu pai. E quando foi descoberta a gravidez, o meu pai, ele sumiu. Então, ela tentou, né, abortar. Mas eu falava pra ela, muito zoando assim, mas eu sou gente ruim. Tudo que a senhora fazia, eu falava, vai ela achando que vai me tirar daqui. Eu vou pra esse planeta de merda. Exatamente. Não sei o que tava passando pela minha cabeça dentro daquele útero, gente, pra vir pra esse planeta. Mas, enfim, hoje em dia eu entendo, assim, teve um período da minha vida que eu não entendia muito bem as decisões que minha mãe tomou. Né? E ela te contou que tentou te abortar. E que eu corajosa.
Ela me contou que tentou me abortar, ela contou que se eu nascesse homem, ela iria me deixar na maternidade. Porque no entendimento dela, um homem ia saber se virar na vida e uma mulher não. Né? Então, assim, eu tenho 38 anos. Então, isso há 38 anos atrás, Sim. ela imaginava que um homem saberia se virar e uma mulher não. E ela não sabia o sexo do bebê. Então, quando eu nasci, que o médico disse que eu era uma menina, ela ficou arrasada porque ela ia ter que me levar para casa. Ia ser mais uma boca para comer, mais uma boca para sustentar. Afinal de contas, meu pai tinha sumido e realmente ele ainda não tinha voltado. Tanto que ele só apareceu na vida da minha mãe novamente, eu já estava com quase 2 anos. Que foi então quando eu fui registrada, porque a minha madrinha não deixava minha mãe me registrar, porque ela era professora e ela sabia todas as angústias e sofrimentos que uma pessoa passava na escola por não ter o nome do seu pai na certidão de nascimento. Então, a minha madrinha não deixava, ela dizer que meu pai ia aparecer. Ele realmente apareceu e então eu fui registrada. E aí eu falo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho... eu falo que eu tenho a bipolaridade de geminiana, eu tenho várias questões de personalidade, mas isso aí já desde lá atrás. Por quê? Enquanto eu não era registrada, eu tive vários nomes, eu tive vários. Minha madrinha tinha uma foto minha 4 meses de Michele. Mas eu não sou Michele. No meu cartão de vacina, era Vanessa. No cartão de vacina. Enfim, eu tive vários apelidos. E a cara da Verônica é ótima. Porque é uma... A gente tá rindo, né? Mas é uma realidade cruel. Exatamente. A gente tá rindo, mas é uma realidade cruel. Exatamente. Você não tem o seu próprio nome. Isso. E eu... Mesmo depois de ser registrada, eu fiquei carregando por muitos anos, ainda carrego até hoje, um apelido, que eu não vou contar pra vocês. Ah, não. Eu vou contar porque eu não ligo. É assim, na época tava passando uma novela chamada Xpita. E então eu comecei a ser a chamada de Xpita. Ainda bem que ela não te registrou, Xpita. Exatamente. E depois disso, as pessoas achavam Xpita muito grande. Aí eu fiquei sendo chamada só de Pita. Então, assim... foi muito louco pra mim quando eu tava na escola e eu tinha aquela confusão, porque na escola eu era chamada por Jaiana. Mas no meu bairro, pelas pessoas ao meu redor, eu era chamada de Pita, né? Então, assim, e demorou muito pra eu entender esse contexto, porque pra uma criança eu tenho 2 nomes, né? Até que eu entendi o que era o nome e então eu comecei a pedir para as pessoas me chamarem pelo meu nome e algumas pessoas não chamam por causa do hábito, né? E algumas pessoas, depois que eu me formei advogada, aí começou a querer dizer que eu pedia para ser chamada por Jaiana, porque agora eu era advogada besta, né? E aí depois, enfim, hoje em dia todo mundo aqui, né, o meu núcleo de convívio, todos me chamam de Jaiana ou Jai, né? E é uma forma carinhosa, mas enfim. Mas voltando lá atrás, eu quis pontuar isso porque eu entendo quanto que todas essas situações, quanto todo esse abandono interferiram na minha vida, né? Fazem parte de quem você é. E interferiu muito nas minhas relações, né? Entender depois, terapeuticamente, elaborando, né, as relações que eu tive, as minhas escolhas profissionais, né? Tudo tá muito ligado ao abandono afetivo que eu tive. Porque, assim, o meu pai, 0 afeto. Ele voltou, registrou e sumiu. Mas é aquela pessoa que nem era o pai de pegar os finais de semana, sabe? Nem isso eu tinha pra dizer que eu tive alguma coisa ali. Nem um Instagram, um Facebook pra ele postar foto. Eu não tive isso, né? E a minha mãe, por ser uma mulher sobrecarregada, né? Ela trabalhava como costureira. Então, assim, eu falo que se minha mãe tivesse tido uma boa orientação, ela teria sido uma excelente estilista. Porque ela tem o dom mesmo para costura, para fazer a roupa para o seu corpo, com as suas medidas. Ela uma perfeição de dizer, olha, minha filha, isso não vai favorecer a sua cintura, não vai favorecer você. Então, assim, ela seria uma excelente estilista. Mas, enfim, ela trabalhava como costureira de 5 ou 6:30 da manhã até 10 horas da noite, meia-noite, para poder dar sustento pra gente. Então, depois que meus irmãos começaram a trabalhar, começaram a ajudar um pouco mais nas despesas da casa, mas
o sustento principal era dela, porque os pais dos meus irmãos simplesmente não fazia nenhum tipo de ajuda, porque ele também sumiu mesmo. E o meu pai também não, né? Ele fazia quando dava, quando ele queria, enfim. Então eu vejo o quanto que isso interferiu muito nas minhas relações, nas minhas escolhas profissionais. Eu hoje sou também, né, as outras profissões, porque foi quando meu filho chegou para mim, que eu falo que meu filho, ele me resgatou de mim. Porque com a chegada do Vicente, há 6 anos atrás, eu me vi em um lugar onde entrei na estatística das pessoas que são demitidas quando retornam da licença maternidade. Então, eu trabalhava em um escritório de advocacia. E quando eu tirei meus 4 meses de licença e mais 1 mês de férias, quando eu retornei, eu fui dispensada. Então, eu me vi em um lugar onde, mais pra frente, eu fui entender, eu queria ter vivido a maternidade de uma forma plena. Queria ter vivido e ter sido só mãe, mas eu não me permiti ser só mãe, porque eu vivia nessa angústia, porque eu precisava trabalhar, porque eu precisava... E então eu fiquei muito desorientada nesse período aí. Tipo, foi sofrido com 5 meses e meio colocar meu filho na creche, porque a qualquer momento eu poderia conseguir um outro emprego e ele tinha que já estar adaptado, eu não tinha rede de apoio, enfim. E aí foi quando eu me vi vivendo o que eu temia viver. Por quê? Como foi que Jaiana veio parar no Rio de Janeiro? É isso que eu tava me coçando, esperando você acabar a frase pra falar. Por que você veio parar no Rio de Janeiro? Então, eu casei com 19 anos. Eu casei com meu primeiro namorado. Você já tava na faculdade? Não. Eu queria casar. Você queria casar. Né? Enquanto os meus amigos falavam de opções de profissão, eu até discutia sobre isso, mas eu já estava no ímpeto da organização do casamento. Porque ele foi meu primeiro namorado, eu comecei a namorar com 16 anos e com 19 anos eu casei. Então, assim, ele foi o homem com quem eu iniciei a minha vida sexual. E o ruim de tudo isso é eu depois, na fase adulta, fazer terapia e entender que, apesar de eu o amar e tal, eu queria sair de casa. E aí eu falo, meu Deus, por que ninguém me ajudou e me orientou? Era só ter saído, não precisa ter casado, caralho. Mas é muito comum, Sim, né? muito comum. Mas o que eu acho intrigante é que as pessoas que me orientavam, né, entre aspas, eram pessoas que, no caso, usavam de um pouco de abuso, entendeu? Por exemplo, eu tinha um chefe, porque nessa época eu fazia estágio na Secretaria da Fazenda, que ele falava, nossa, mas você é muito bonita. Pra que você quer casar? Pra que inventar de casar tão nova? Não tinha um contexto, como é que eu posso dizer, de intelecto, de explicar pra mim, de me questionar e de querer entender, enfim, de me ajudar efetivamente. Não te enxergava como uma pessoa, né? Como ser humano. Não. Na verdade, te objetificava. Exatamente. E aí eu ficava revoltada quando aí alguém… te dava mais raiva ainda e você queria casar. Exatamente. Você queria… Quando alguém pontuava isso, me dava mais raiva. E aí, ia para lugares de algumas dores minhas. Por quê? Eu sempre fui a morena da cor do pecado. Né? Existiam pessoas que orientavam a minha irmã a ir comigo para o Farol da Barra para eu encontrar um gringo. Porque eu era uma morena muito bonita, que era o perfil, né, para os gringos quererem casar, né? E aí essa seria tipo seria meu projeto de vida. Então, quando as pessoas falavam sobre coisas que eram relativas ao meu corpo, eu sempre tinha raiva. Porque eu sempre questionava, tipo assim, mas não é sobre o meu corpo, tem que ser sobre a pessoa, sobre quem eu sou, sobre a minha essência, né? Então, era sempre nesse contexto. E aí, enfim, ele falava dessa maneira. Então, eu não entendi o que ele estava querendo dizer, na verdade, né? Tinha um fundo aí, para eu refletir. Só que, assim, minha mãe não era uma pessoa com quem eu podia conversar sobre esses assuntos. Eu não tinha uma abertura para falar sobre sexualidade, sobre a minha vida sexual. Era tudo muito obscuro, né? Quando eu menstruei pela primeira vez, foi vergonhoso para mim.
Porque, tipo, eu não sabia nem colocar o absorvente, não tive nem orientação. E ainda tinha uma questão naquela época. Eu falo que é maluco que hoje em dia eu uso absorvente de pano. Mas naquela época, eu não queria usar toalhinha. Sim. E aí eu falo, nossa, como a falta de informação, né, faz com que a gente faça a distorção de coisas na vida. Porque o melhor seria realmente eu usar a toalhinha. Sim. Né? Mas era sujo. Sim. Era ruim. Naquela época era um sinal de que você não tinha dinheiro pra comprar um absorvente descartável. E aí, Jaiana, com 12 anos, foi quando eu menstruei, eu comecei a vender revista. Eu trabalhava… Gente, é muito engraçado. Eu trabalhava em um ônibus clandestino como cobradora. O ônibus fazia a linha de Simões Filho para Salvador, porque é muito perto, a cidade é igual, tipo, aqui Rio e Niterói. Então, eu trabalhava em um ônibus clandestino, gritando nos pontos de ônibus igual as mães, para poder ter o meu dinheiro, para poder comprar o meu absorvente, porque eu não queria usar pano, né? Então… esse é um dos queixos, às vezes, que me irrita muito quando as pessoas falam que a informação tá aí. E as pessoas falam muito isso sobre tudo na vida, que informação tá aí. Mas tá aí aonde, pra quem? Porque pra mim, não tinha informação. Quando eu menstruei a primeira vez, o segundo mês eu não menstruei. E eu achei que eu tava grávida. E eu nem beijar na boca, beijava. Sabe? Tipo, não veio. E diz que tem que ser todo mês. Tô grávida. E aí eu beijava. Chamava Maria, vou para Jesus. O anjo Gabriel. Não me matem. E eu, como é que eu tô grávida? Entrei em pânico, mas Anjo Gabriel. era eu com eu. Não tinha ninguém pra eu Sim, poder conversar. não tinha orientação. Sabe? E aí fui catar livro pra poder entender, que na época não tínhamos a internet, né? Então fui catar livro. E aí eu entendi que tinha que acontecer alguma coisa, né? Entre o homem e a mulher. Aí eu ficava, será que eu usei o sabonete do meu irmão? Gente, é muito louco. Educação sexual, né? Educação sexual não tinha, sabe? E aí, às vezes, eu me irrito muito quando as pessoas falam essas questões de educação sexual nas escolas, que eu entendo essa importância, mas enfim, eu não vou entrar nesse recorte. Mas… Por quê? Não, porque vai gerar mais uma polêmica, né? Tudo bem, eu quero escutar o que você pensa. Você é a favor da educação sexual? Eu sou a na escola? favor, porque, gente, as pessoas têm uma visão de que vão ensinar as crianças a transar. Mas isso é… Né? A direita A direita conservadora, estupradora. pedófila, que fala isso. Porque a Né? educação sexual salva a criança, né? É quando E ela aí… sabe que tá sendo abusada, estuprada, E ainda tem a violentada. mídia, né? Que quando a mídia faz qualquer propaganda falando sobre essa questão, né, de abusos e tal, infantil, sempre é uma criança encolhida, abraçada em um urso, em um local escuro, com uma penumbra, com um sofrimento e uma solidão. E não é assim que os abusadores fazem. Sim. Eles fazem todo um contexto de conquista. Pode ser até que a criança goste, né? Eles fazem de E ninguém maneira… fala disso, né? Eles é um fazem tabu. de maneira que a criança se sinta bem. Não, pode… Feliz você pode e sentir prazer, confortável. de repente. Sim, mas e aí Porque depois a gente tá falando de quando… hormônios erógenos. Até entender Eles que fazem com carinho. É. Eles fazem com amor. Eles fazem de uma maneira que a criança goste daquilo. Eles fazem ser divertido, legal, engraçado. Sim. E aí, Aqui no colinho do Titi. e aí depois, quando porventura a criança começa a sentir, perceber que aquilo é errado e tal, eles já fazem a transferência de responsabilidade. Eles transferem a culpa. E aí a criança continua naquele lugar de opressão por medo. Sim. Porque ele fala, você gostou. Você também, Sim. sabe? Enfim. Por isso que sexualidade é um tabu tão grande. Né? Exatamente. E Até é hoje. importante as pessoas aprenderem a etimologia das palavras. Porque isso é uma das coisas que eu vejo que é muito importante. Né? Uma das minhas inspirações, que é a Janaína Gentili, que ela já sentou nessa cadeira, eu me sinto muito chique, porque, né, estou ocupando a cadeira que a Janaína Gentili já sentou. A Patrícia Ramos também, né, que fala sobre sexualidade. A Patrícia falou de uma forma muito maravilhosa nos programas, e em relação a essa etimologia, as pessoas precisam aprender etimologicamente o que é sexualidade. Sim. E separar isso do que é sexo, e separar isso de várias outras coisas. Então, assim, fica a dica. Quando você achar que alguém tá te ludibriando, ou quando você achar, vai lá no dicionário,
saber a etimologia das palavras. Pode ser que seja uma luz e você consiga ter uma visão diferente de mundo só sabendo o que aquela palavra quer dizer. Significa. Né? Enfim, então assim, na minha adolescência eu não tive isso, não tive essa orientação e eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha medo de beijar, eu tinha medo de… E você não engravidou desse primeiro namorado que você casou? Não. Por quê? Lembra que eu comecei a falar disso porque eu tô vivendo a maternidade solo? Por quê? O meu ex-marido é baiano, eu baiana, e nós dois casamos e viemos morar no Rio de Janeiro. Zero Com familiar. 19 anos. 19 anos eu tinha. Zero familiar. E eu sempre falava pra ele, primeiro eu vou fazer faculdade e depois, quando a gente for ter filho, a gente vai ter que organizar muito bem isso, porque a gente não tem família aqui pra ajudar a gente. Então, assim, hoje eu nomeio isso como rede de apoio, mas eu não sabia que era isso, né? Então, eu tinha muito medo de engravidar. Então, tipo, quando eu acordava, que eu abri o meu olho, a primeira coisa que eu fazia era tomar a minha pílula. Então, durante 9 anos de casamento, eu nunca suspeitei estar grávida. Nunca. Ele sempre quis muito ter filho. Mas ele entendia… Não muito bem, mas enfim. Ele sofreu muito com esse contexto, porque ele é uma pessoa que é 7 anos mais velha que eu. Então, ele casou para construir a família, né? E aí, eu falei, não vai rolar. E chegou no Rio, fez faculdade, você? Fiz faculdade de Direito. De Direito? E aí, quando eu fui fazer faculdade, aí é onde entra a Jaiana, católica, apostólica, romana, beata… Renovação carismática e toda aquela questão… Você era isso tudo? De que eu sou o que é responsável para manter e conservar meu casamento, e ele tem que ser para sempre, né? E aí, eu cogitei fazer fisioterapia. Mas aí, meu marido falou para mim que ele não ia se sentir confortável. Porque quando eu me formasse e eu fosse atender, eu ia atender homens também. Sim. E Tocando em homens, né? E aí, eu achei melhor não fazer fisioterapia, porque eu tinha que preservar o meu casamento, né? Aí você fez Direito. Aí, eu busquei outra coisa pra fazer e fiz Direito. Porque aí, conectou um pouco pensando… eu fiz estágio na Secretaria da Fazenda, tinha os auditores fiscais. Aí, eu faço Direito e depois eu tento concurso pra fiscal da Fazenda e tal. Porque também era uma questão de urgência, né? Tipo, eu precisava muito… na minha mentalidade, de um emprego que eu ganhasse bem para poder ajudar a minha família, para eu poder ajudar a minha mãe. E é muito triste quando você gente, faça terapia, é ruim, mas é bom. Porque, assim, terapeuticamente, eu elaborar tudo isso e eu ficar revoltada, porque algumas pessoas falaram para mim, né, para eu fazer educação física, porque eu tinha o maior jeito para isso, né? Eu tinha uma vizinha que eu fazia muita massagem nela, desde sempre. Quando eu casei, que eu vim embora pro Rio, ela se lamentava falando… a minha massagista vai embora. Porque ela tinha bursite, muitas dores. Então, eu fazia muita massagem nela. Praticamente quase todos os dias, ou toda semana, eu fazia massagem nela. E aí, ela ficou sofrida. Enfim, e eu, terapeuticamente, um dia, revoltada em terapia, falando… por que eu não fiz? E tal. E aí, assim, refletindo, eu tinha uma urgência. E ser fisioterapeuta, no contexto social… não é uma coisa que se ganha dinheiro. Sim, né? Isso quando eu tinha 19 anos. Então, assim, eu precisava de algo que me desse mais segurança, né? Que mostrasse para mim uma segurança maior financeira nesse contexto. Então, Direito, né? Aí eu fui fazer Direito. E aí, Você fez aqui no Rio de Janeiro, né? Fiz aqui no Rio de Janeiro, na Faculdade Universo, lá em Niterói. E fiz Direito e fui galgando a minha vida e tive a ideia de fazer mestrado. Só que logo depois que eu terminei a minha faculdade, meu ex-marido ele foi acometido por uma doença e tal, e eu tive que acompanhá-lo. E isso foi em 2010. Em 2011, eu fiquei doente, né? Eu tive câncer de tireoide. E aí, eu tinha 27 anos quando eu tive câncer de tireoide. E aí eu tive que cuidar desse câncer, né? Então, nessa época você estava formada, trabalhando? Eu estava trabalhando, estudando para fazer prova da OAB. Tanto que eu fiz uma primeira prova, né? E aí fui para a segunda fase, mas não passei na segunda fase. Aí a prova seguinte eu estava indo fazer a minha segunda cirurgia, porque eu fiz a primeira retirada de nódulo. E aí, como o nódulo
deu como maligno, aí eu tive que fazer a segunda cirurgia. E aí a segunda prova que eu faria, né, que era a seguida, eu tava indo pro centro cirúrgico, aí não fiz. Aí a prova seguinte, mesmo eu tendo ido fazer a dose ablativa de iodoterapia, eu fiz a prova. Tava na merda. O que, né? Eu chego na prova, encontro uma amiga de faculdade, ela fala, nossa, Jaiana, você tá com a cara de doente. Aí eu, eu tô doente. Aí a pessoa ficou toda constrangida, né? Mas enfim. Não sabia. Eu falei, tudo bem, não tinha como você saber. Mas Fica a dica pra não ficar falando sobre a aparência das pessoas. Nem quando você acha que ela tá doente, ou gorda, ou feia. Alguma coisa que você pense que não importa pra outra pessoa. E aí… Se falar que tá linda, a gente deixa. Mas assim, pode evitar também. A gente falou um monte que ela é uma linda deusa. Não, mas é porque ela é minha amiga. E eu sou linda mesmo, né, gente? Eu falo que os apetrechos, eles só aumentam a minha beleza. Humildade pra quem precisa. Com certeza. Boa. Depois que eu aprendi que eu sou uma preta linda, minha filha. Enfim. Ninguém segura. E aí você fez a prova da OAB doente. E passei na OAB. Só que aí é isso, né? Eu trabalhava e eu não parei de trabalhar. Porque, tipo, Nem durante o tratamento. Não, era o meu respiro. Se eu parasse de trabalhar, eu acho que eu realmente não sei o que teria Sim. acontecido com o meu psicológico. E eu trabalhei o tempo inteiro. Depois eu falo, gente, era uma fuga isso pra mim. Porque eu fui aquela paciente, isso, assim, eu não pesquisava nada no Google. Eu falava, tá bom, o que é pra gente fazer? Isso, então bora lá fazer. Né? E eu sou uma paciente que não é considerada como curada. Eu tive um linfonodos, eu fiz a última cirurgia em 2014. E eu não sou considerada curada porque eu ainda tenho linfonodos em tamanhos bem pequenos. E eu produzo um hormônio que não deveria produzir. Por quê? A tireoide, ela produz os hormônios. E tem um hormônio chamado que é a tiroglobulina, que só tem como ele existir na minha corrente sanguínea se eu tiver o órgão tireoide. Eu não tenho esse órgão. Mas eu produzo. Você tirou quando você teve… Mas eu produzo. Então, eu sou interrogação para os médicos, porque eu fiz diversos exames de imagem e não é encontrado nenhum corpo tiroidiano no meu organismo. Porém, o meu sangue produz tiroglobulina. Então, eu sou interrogação. Então, eu fico acompanhando eternamente. E aí, eu vejo o quanto que isso tem um contexto emocional, né? Porque acho que o meu câncer, ele veio para eu despertar e entender onde eu estava, o que eu queria da vida, né? Porque aí eu fui entendendo o quanto que existia uma ausência de cuidado, né? Em relação ao meu marido na época. Mas eu lutei muito para manter o casamento, porque eu tinha que manter, né? Era uma relação total de 13 anos. Mas chegou um momento que não deu mais, né? E nós dois percebemos que a gente vivia uma relação de amizade. Não existia mais um casamento. Era uma amizade. E aí a gente decidiu se separar. E aí onde veio uma cena de horror na minha vida. Porque as pessoas, elas não estavam preocupadas em saber como eu, Jaiana, estava, nem como ele estava. As pessoas só estavam preocupadas porque a gente era um casal, exemplo, parceria e tal. E acabou. Ele não tinha… traiu. Ninguém traiu ninguém. Ninguém bateu em ninguém. Não tinha justificativa pro casamento acabar, né? E aí, nesse momento, eu tenho uma briga muito feia com a minha mãe. Porque ela me liga dizendo que ela tava com vergonha. Que como é que ela ia dizer pras pessoas que eu me separei? Eu falei, dizendo. Mas eu nunca soube que vocês brigassem. Aí ela quis cobrar uma amizade que não existia. E eu falei, então, a senhora nunca foi minha amiga a ponto de eu confidenciar a senhora como era a minha vida. Enfim. E aí, depois disso, né, eu continuei no direito, estudando para concurso. Aí, 2 anos depois, me relacionei com o pai do meu filho. E aí, quando eu me relaciono com o pai do meu filho, eu tenho uma gravidez não planejada. Mas durante esse tempo você ficava estudando para concurso e trabalhando como advogada? Isso. E aí, quando eu me relacionei com o pai do meu filho, aí o meu filho veio e aí foi isso. Eu falo que a maternidade, ela fez uma virada de chave para mim. E aí foi quando eu entendi que eu deveria sempre ter trabalhado, né, com a massagem, com a massoterapia, né, ter feito minha faculdade, ter feito minha especialização, minha osteopatia, quiropraxia, enfim. Mas, atualmente, o que acontece com essa mãe solo que vos fala?
Ela fez a formação como massoterapeuta, ela fez a formação de doula. Pois é, te deu vontade de ser doula também. Exatamente, mas aí eu falo, eu fiz o curso de doula não com a intenção de ser doula. Foi com a intenção de conhecer um pouco mais da parte do universo gestacional, porque chegavam muitas gestantes para minha massagem. Tá. Eu fiz curso de especialização em massagem gestante para entender todos os contextos. Só que é isso, eu vejo que tenho aquela coisa que a maioria das pessoas pretas tem, né? Que você tem que provar 2 vezes. Então, tipo assim, eu fazia um curso, eu fazia outro curso. Porque não era suficiente, não me sentia capacitada. Uhum. Então, eu fiz 2 formações de curso de doula. Porque eu achava que um só não era suficiente. Tinha que provar que era melhor de todos pra Exatamente. conseguir chegar no lugar que todo mundo chega. Exatamente. E aí foi no curso de doula que eu descubro o racismo obstétrico. E descubro o racismo obstétrico que eu sofri no meu parto. E aí foi quando eu falei, não, vou ser doula sim. Eu preciso ser essa ferramenta de transmitir informação de qualidade para evitar que mulheres passem pelo que eu passei. Porque assim, eu sofri puxo dirigido, né, no meu parto. Você pariu no SUS? Pari no SUS, cheguei na maternidade parindo e eles ainda conseguiram estragar meu parto. Então, eu sofri violência obstétrica, eu sofri racismo obstétrico e puxo dirigido, minha vagina foi manipulada na hora do nascimento, eu tive uma laceração enorme, eu fui suturada sem anestesia, sentindo dor. E meu filho ainda sofreu violência neonatal, porque foi administrado fórmula de maneira desnecessária, porque ele não estava hipoglicêmico para ter sido administrado fórmula. Ele regurgitou, ele vomitou, aí ele precisou ser aspirado, porque ele ficou sufocado, porque ele botou para fora, enfim. Então, assim, foi aí que eu tomei a decisão de ser doula, né? Só que aí tem um adendo que eu tenho que dizer. Quando eu falei pro pai do meu filho que eu ia fazer a formação de massoterapeuta, adivinha o que eu escutei? A mesma coisa do primeiro Vai namorado. ser puta. Não, a mesma coisa do meu primeiro marido. Então, vai ficar massageando o homem. É. Como se isso fosse uma… Ele disse que ele ia se sentir desconfortável. Só que Jaiana não era mais a Jaiana. Vocês ficaram juntos, o pai do seu Sim. filho? Vocês tiveram um relacionamento? Sim, nós moramos juntos. Ah, tá. Mas também não foi possível manter a relação, porque haviam várias divergências de pensamentos e entendimentos sobre a vida. E aí, ele fala pra mim isso. Não vou me sentir confortável. E aí eu disse, então, mas quem precisa… Leva pra análise. Quem precisa se sentir confortável sou eu. Porque quem vai fazer as massagens sou eu. Mas você vai massagear quem? Pessoas, seres humanos. Sim. É isso. E aí eu vejo, né, que realmente, infelizmente, a massagem, né, ela tem um contexto realmente da prostituição, porque antigamente os homens, quando iriam para esses lugares, eles Sim. iam para casa de massagem. É. Né? A profissão acabou sendo, né, mal vista. Mal vista, e ainda é até hoje. E desvalorizada. Exatamente. Por conta disso. Eu sou casada com uma massoterapeuta. E eu sofro, porque no meu Instagram, se vocês olharem, tem pouquíssimas coisas de divulgação da massagem. Porque toda vez que eu posto algo sobre massagem, aparece um ser humano querendo algo além de massagem no meu Instagram. E eu tenho que bloquear, entendeu? Então, assim… E ainda as pessoas falam, porque ainda vai ser massagem com quem? Com essa morena, linda, entendeu? E aí eu sou uma pessoa muito educada. Então eu falo, olha, entendo que você está confundindo e tal, e bloqueio a pessoa. Mas é isso, o meu corpo, ele continua sendo visto até hoje como um corpo objeto de prazer. E isso foi uma das coisas que mexeram muito comigo durante toda a minha vida e mexe até hoje. Porque eu antes não usava roupa curta, eu não usava decote. E ainda fui para uma profissão que majoritariamente a gente se cobre bastante. Então hoje em dia, quando eu vou usar uma roupa que eu vou mostrar mais o meu corpo, eu tenho que me exercitar muito.
Olhar na frente do espelho e falar, não, você não é o que as pessoas dizem. É um autoconhecimento que eu preciso ter constantemente. Porque, assim, recente eu perdi uma amizade porque eu tenho um corpo padrão e a minha amiga achou que eu tava dando em cima do marido dela. Então, ela não era minha amiga, já entendi isso aí. Mas recente, e é recente, tipo, dia 15 de novembro agora. Então, assim, eu ter que me policiar, porque assim, eu penso assim, sabe, Ju? Você é casada. Se eu estou num espaço, num ambiente que você é minha amiga e eu estou com seu esposo, eu vou brincar com ele, eu vou, né? Conversar, interagir. A gente vai dançar e tal. Mas, tipo, se eu sou sua amiga, eu, Jaiana, eu sou assim. Eu jamais vou ver o teu marido como uma opção pra mim. E é isso, é seu marido. E mesmo depois que ele deixar de ser algum dia, ele deixar de ser marido, ele vai continuar sendo minha referência. Ele era o marido da Ju, acabou. Então, uma pessoa com quem eu convivia há mais de anos e a pessoa achar, por um milésimo de segundo, que eu seria a preta que estaria dando em cima do marido dela, essa pessoa não era minha amiga. Mas aí, nessa vez que isso acontece, que eu perco a amizade, eu volto de novo para esse mesmo lugar que o meu corpo preto é estigmatizado e é colocado nesse lugar. Hipersexualizado. Hipersexualizado no lugar de prazer. E isso faz com que eu tenha receios de usar uma roupa que seja um pouco mais decotada, um pouco curta, que mostre barriga, que mostre peito, sabe? Então, assim, quando eu me coloco com uma roupa assim, quando vocês me verem com a roupa, vocês saibam, assim, tipo, ela fez um exercício profundo para ela estar aqui, porque eu acho bonito. Eu, individualmente aqui, eu, Jaiana, eu gosto. Mas é aquela coisa do que as pessoas vão pensar e vão dizer. Justamente por eu ser sempre colocada nesse lugar. Entende? Então, assim, é muito difícil para mim aceitar esse contexto que eu sou colocada. Porque eu tenho um autoconhecimento, eu sei que eu não sou essa puta. E eu sei que eu não sou esse tipo de mulher. Uhum. Sabe? Eu já passei um Réveillon em um local com pessoas que eu achava que eram minhas amigas. E aí, naquele contexto daquele espaço, todas as pessoas que estavam ali, elas eram casadas. E todas as pessoas, ainda mais que eu estava sem filho. Era Réveillon, era o ano novo que eu ficava sem meu filho. Me colocaram no lugar da puta. Era como se todos os homens que eu falasse, eu tava dando em cima. Sabe? Então, assim, viver a maternidade desse contexto aí, dói. E aí, voltando pro contexto da maternidade solo, uma das coisas que me fizeram separar do pai do meu filho é justamente porque eu já vivi a maternidade solo com ele dentro de casa. Pela ausência de responsabilidade dele no contexto de tudo. Eu vivia o cansaço mental. A sobrecarga de ter que resolver tudo. A secretária, a nutricionista, a cozinheira, sabe? E aquele contexto do fato de, tipo assim, eu ajudo. Ajuda? Eu não quero ajuda. Eu quero divisão de responsabilidade. Eu era criticada porque quando ele estava comigo em algum lugar, eu largava a criança para ele mesmo. Sabe? Era ele que tinha que correr atrás no parquinho. Era ele que tinha que trocar fralda. Era ele que tinha que alimentar. Mas só que chega uma hora que cansa, sabe? E aí, assim, eu tomei uma decisão muito difícil. Porque, assim, solo, sem rede de apoio nenhuma. E sem condição de pagar a rede de apoio. Porque tem isso também. Às vezes as pessoas, elas falam assim... Ah, mas eu sou solo como você. Como eu? Será? Quanto você ganha por mês? Você pode pagar uma babá? Qual é o valor que o seu filho recebe de pensão que vai contribuir com a renda da casa? Você tem algum parente por perto que em algum momento você consegue, mesmo que seja difícil, todos os contextos, mas que você consegue dizer, poxa, fica pra mim, ou pega lá na escola, sabe? Então, eu não tenho ninguém nesse contexto. Então, quando eu tomo a decisão de me separar do pai do meu filho, e quando ele sai do apartamento, eu recebo uma ligação dizendo que eu não posso continuar no apartamento, porque o apartamento era da família dele. Eu fui expulsa com meu filho do apartamento. Você não pode ficar aí. E eu disse, então, fala com ele,
Porque o que eu alinhei com ele foi uma coisa, eu falo com ele. E depois ele conversa comigo. Então, assim, eu ia pra onde? Era um momento delicado, eu não tinha como custear um aluguel de um imóvel. Não tenho até hoje, mas eu tô lá. Só que aí eu ganhei 1 ano, assim, você pode ficar aí por 1 ano. E aí foi o ano seguinte de início de pandemia. Pandemia, eu vou dizer, eu só não surtei porque eu pagava, e era tipo terapia. Era a primeira coisa que eu fazia no mês, eu pagava a minha terapeuta. Se eu não tivesse terapia, eu não sei o que teria sido de mim. Porque era toda a loucura do contexto pandêmico. Sim. Eu trabalhando como doula, tendo que me submeter a estar em maternidade, né? Prestando assistência. Tinha que me preservar, porque eu também não podia ficar doente. Porque se eu ficasse doente, eu ia ter que acionar uma doula backup. Se eu aciono doula backup, eu teria que dispor dessa verba para essa pessoa fazer esse atendimento. Então, eu não podia ficar doente. Eu tinha que cuidar do meu filho. Eu coloquei um pé firme pro pai do meu filho poder ficar 1 semana com ele, 1 semana comigo. E era louco porque ele não tinha uma consciência da pandemia, então ele submetia meu filho a alguns espaços de vulnerabilidade. O meu filho podia ficar doente, ele podia transmitir para mim, e eu sou uma pessoa que tive câncer. Sim. Sabe? É o grupo de risco. É o grupo de... Era uma bola de neve, uma loucura. E eu enclausulado dentro de casa sem poder fazer nada. Pandemia, né? Então, Sim. Eu só saía mesmo pra trabalhar, pra pra atender. parto. Massagem eu não podia mais atender. Sim. Porque eu tinha que me preservar. Então, assim, foi um período de muito desespero e de muita opressão. Porque eu não tinha ninguém pra dividir nada, assim, tipo... E quando meu filho tava comigo, ele tava comigo. E aí... O meu filho é uma criança que ele é bem ativa, ele é bem demandante. E eu não sou uma pessoa que deixo ele largado em telas. Então, ele é muito criativo e tudo ele me envolve nas coisas que ele estava criando. Então, tipo assim, meu filho pegou brinquedos e fingia que era uma festa. Ele fingia no quarto que era estacionamento dos carros. Ele dizia, mãe, a campainha tá tocando. Aí eu, quem será? Ai... É o bolo da festa, sabe? Meu filho fazia festa dentro do quarto dele. Com os brinquedos, com as coisas. E assim, a criatividade dele. Mas essa criatividade também existia por quê? Porque eu não deixava ele em telas, né? Porque isso já é neurologicamente compreendido pela ciência. Mas enfim. Então assim, foi um período difícil. Eu não tinha como. Mas eu consegui trabalhar e eu consegui juntar um dinheiro. E eu tinha aquele ano para sair do apartamento. E eu não ia esperar completar 1 ano. Então, com a cara e coragem, eu aluguei um imóvel. Então, uma pessoa que não tinha uma despesa por mês de R$ 1.500, ela passou a ter R$ 1.500 de despesa de aluguel. Então, assim, o ano seguinte, pandemia ainda continuando, rolando. Sim. E eu, né, por mais que já tivesse acontecido algumas brechas, né, por a gente já saber como se cuidar, continuou sendo difícil. E, enfim, eu falo que eu só não sucumbi graças à terapia e graças a amigos, que, tipo, tem pessoas que eu devo até hoje, que me emprestaram dinheiro. Porque, por exemplo, em janeiro desse ano, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel e não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Porque a projeção de que eu achei que as coisas iriam melhorar, não melhoraram, no contexto de que a crise econômica gerou um reflexo muito grande nas escolhas das pessoas com que gastar o seu dinheiro. Sim. E fazer massagem. É o luxo, né? Apesar de ser um autocuidado, apesar de ser uma saúde preventiva, sim, poucas pessoas têm essa consciência. E mesmo aquelas que têm, elas precisam pagar suas contas, né? Então, assim, começou a reduzir o fluxo de busca de doulagem e começou a reduzir também a procura pela massagem. Então, tipo assim, Natal e Ano Novo, dezembro e janeiro, já é um período que reduz, sim, em razão de todas as despesas iniciais de ano. IPVA, matrícula escolar, material escolar e tudo. Já dá uma reduzida, mas, tipo, reduziu muito. E eu fiquei desesperada. E aí, para complementar todo esse meu desespero, eu não tive outra opção. Eu me vi obrigada a retornar pro direito. A voltar a trabalhar em escritório. Em 2022? Eu me vi obrigada a voltar a trabalhar em escritório. E isso, para mim, foi algo muito frustrante. Um sentimento de fracasso.
porque não é isso que eu gosto, com que eu me identifico, com que eu me sinto feliz. Mas foi a opção que eu tive para eu ter uma verba que vai garantir o mínimo das despesas da minha casa. E eu não tenho como pedir a ajuda de custo para ninguém. Eu não tenho. Então, a pessoa que recebe R$350 de pensão para ajudar na composição das despesas da criança, que só o plano de saúde da criança à época era 220, e aí eu tinha que pagar o plano de saúde e alimento e a casa e tudo. Então, assim, como se não fosse o suficiente no início de maio eu iniciar o exercício da advocacia, foi um momento em que o pai do meu filho, ele decidiu que ele não iria mais pegar o meu filho nos finais de semana. Ele só pegava final de semana? A cada 15 dias. Porque, no entendimento dele, eu estava fazendo as coisas tudo do meu jeito. Eu queria que eu decidia como as coisas seriam. E aí, eu entrei em depressão. Porque eu fiquei com o meu filho direto. E era trabalhando com uma coisa que eu não gosto, que demanda muito. Você entrou pra trabalhar o quê? No escritório? Sim, home office. Então, assim, é uma coisa que eu trabalho que eu não gosto e tomava muito do meu tempo. O meu tempo que eu dedicava pro meu filho, ele começou a sentir, então ele começou a ficar uma criança muito mais agressiva, muito mais rebelde. E ele começou a sentir a ausência do pai, e, sabe? Foi virando uma bola de neve. Até que, tipo assim, a minha psicóloga falou: olha, Jane, eu entendo que no momento que a gente encontra e tal, você precisa medicar. E aí eu tive que procurar ajuda psiquiátrica e medicar. Então, assim, quando as pessoas falam sobre o contexto de mãe solo, sobre o contexto de rede de apoio, e essa rede de apoio, ela pode ser uma rede familiar paga. Quando as pessoas falam que, mas como que não consegue? Filho não te impede de nada. Isso me toca profundamente. Porque ano passado eu deixei de fazer a inscrição no mestrado porque eu sabia que eu não ia ter condição esse ano de fazer o mestrado. E esse ano, mais uma vez, eu não fiz a inscrição de mestrado. Porque eu falei, se eu passo para o mestrado e eu não consigo fazer, eu vou adquirir mais uma frustração na vida. Então eu falei, não vou fazer agora. Mas, em razão de todo esse contexto da dolagem, despertou em mim o interesse de fazer o mestrado na área dos direitos das mulheres. Porque se conecta com a minha formação. Sim. Tentar juntar esses saberes aí em algo que te mobilize, né? Exatamente. E eu sou uma pessoa que, como boa geminiana, eu gosto de falar, eu gosto de estar em espaços para falar. Mesmo sendo um desespero interno. Porque aquela síndrome do impostor, ela caminha comigo. E eu preciso sempre da terapia para poder dizer, não, tá tudo bem, sabe? Então, assim, é muita coisa junta que eu falo para eu administrar como ser humano, né? E, assim, dentro do contexto da dolagem, eu já sofri racismo. Sim. No contexto das pessoas, da pessoa achar que ela estava contratando uma mucama, praticamente. E por eu me posicionar, não é bem assim, a pessoa desfez o contrato. Eu já tive perda de contrato porque eu tive que levar meu filho para a consulta de educação perinatal, que é a consulta que a gente faz na dolagem antes do parto. Porque eu tive que levar meu filho, porque justamente por isso. Porque como o pai do meu filho não estava pegando ele mais os finais de semana, a consulta que eu tinha marcado naquele final de semana, eu não tinha com quem deixar ele. Porque as minhas amigas não iam poder, cada uma tinha um compromisso. Eu não ia poder deixar. Então eu tive que o quê? Levar. Só que a pessoa achou um absurdo eu levá-lo, né? E aí é onde às vezes eu falo para as pessoas, não é a gestação que muda as pessoas, é a maternidade. Sim. Então acredito eu que talvez em algum momento a ficha depois dela que nascer, caia. talvez essa pessoa caia na realidade. E talvez, que ela só... porque a gente vive em um mundo tão Talvez. corporativista que as pessoas vivem naquele engessado do corporativismo, que você tem que estar ali para cumprir a sua função, que eu paguei você para fazer isso e tal. Então, esse engessamento, às vezes as pessoas não conseguem perceber, né? O quanto que eu, como ser uma mulher preta, mãe, solo, Sim. todo esse rolê que me acompanha, né? O quanto que isso, né, de estar com meu filho numa consulta, isso é também aquela pessoa sendo um suporte para mim para eu poder trabalhar. Óbvio. Sabe? E eu falo que quando eu falei, eu tô
minhas orações tá muito fraca, porque uma pessoa dessa não era nem para ter chegado para mim. Eu falei, preciso intensificar as orações. Falei, tá errado. Sim. Né? Mas enfim, mas eu entendi que e assim é muito bom pra mim fazer terapia, gente, porque eu consigo entender que é sobre as pessoas, não é sobre Sim. a Jaiana. Sim. Só que até entender me dói, Claro. sabe? Porque já me agrediu, porque já me machucou, porque já me violentou, sabe? É uma violência constante. Então, assim, o meu corpo preto, ele é violentado sempre. E isso me dá uma dor muito profunda. Porque as pessoas que não são pretas, elas não conseguem elas nunca vai se colocar no lugar. Não tem como. Eu estava assistindo um vídeo do Serginho Grosman que ele falou. Ele tava falando no programa dele com a Camila, aquela ex-BBB. Uhum. E ele falou que quando o pai dele morreu, o pai dele gostava muito de ir num lugar. E aí ele falou, porque o pai dele gostava e falava isso que ele falou, cara, tô com muita saudade do meu pai, eu vou naquele lugar, porque vai ser confortante, porque é um lugar que meu pai gostava, e de repente lá eu vou sentir o que ele sentia. E ele foi pro lugar e ele falou, não tem como eu sentir o que meu pai sentia. Eu posso estar aqui no lugar que meu pai gostava, mas sentir o que ele sentia quando ele vinha para esse lugar, eu não tenho como sentir. E é a mesma coisa em relação ao racismo, à violência obstétrica que uma mulher sofre, ao racismo obstétrico que uma mulher preta sofre. Porque, assim, ninguém vai poder sentir o que aquela mulher sentiu. E quando, às vezes, as pessoas até mesmo questionam por que as mulheres não denunciam, é um rolê muito difícil. Eu tinha doula. Eu No seu parto, né? era uma pessoa informada. Eu sou advogada. Eu conheço os mecanismos de denúncia. Eu não consegui. Eu não consegui fazer. Sim. Até porque até com 3 anos do meu filho eu ainda estava elaborando essas coisas. Sim. Hoje eu consigo falar sobre esse assunto sem chorar. Mas às vezes a voz ainda embarga um pouco. Porque, tipo, gente, eu sou uma pessoa que, em razão de um poder médico que acha que as pessoas pretas suportam mais dor, eu fui suturada sem anestesia. Pesado. É. E eu assisti uma aula onde a enfermeira obstétrica Ariana Santos fala, não, gente, não tem como a pessoa ser suturada sentindo dor. Eu falei, como não? Aí eu falei, você recebeu anestesia? Eu falei, recebi. Aí ela, mesmo assim você estava sentindo dor? Sentia. Ela falou, das duas, uma, ou a pessoa não sabe dar, ou ela não deu o suficiente. E aí eu fiquei parada assim. Quer dizer, então, que eu sofri uma violência obstétrica. E aí ela fala, você sofreu racismo obstétrico. E é muito louco você ter consciência disso, porque dói na sua alma e dói você saber que outras pessoas Sim. também sofrem isso, né? Eu estive como preceptora do curso de doula, de qualificação de doulas da Fiocruz, participei da turma 3 e da turma 4. E na preceptoria, a preceptora ela é como se fosse uma supervisora de estágio, né? Então, as alunas do curso, elas fazem um estágio em uma maternidade do SUS. E aí, estando como preceptora, eu acompanho essas alunas na assistência de parto que elas estão fazendo. E é muito nítido, muitas violências que as mulheres negras sofrem. É de a garota porque ela relatou que ela havia fumado uma maconha recreativa às 8 horas da noite anterior. A criança dela nasceu à tarde e ela foi impedida de amamentar. Ah, porque você só pode amamentar depois de 24 horas. Eu catei estudos científicos que fundamentassem essa tomada de decisão médica, eu não encontrei. Com certeza não tem. Que ninguém vai ficar estudando sobre isso. Porque Perturbei a até Verônica. Legal, Não, porque acho que até uma idade
Até uma idade. Até, eu acho que 2018, maconha tava na mesma categoria Não que a lembra, heroína. Então, eles falavam, fudeu, fumou, acabou. Né? Mas não é bem assim. Então, assim, eu ver que uma mulher negra, ela tem um tipo de atendimento. A branca tem outro. Com algumas clientes minhas negras que vão pro SUS, eu já via isso. Mas na preceptoria, eu vi muito mais. A mulher ter realmente seu períneo cortado. Ela sofrer episiotomia. E isso é porque a profissional, ela não prestou a assistência devida. E achar que a forma mais rápida para o bebê nascer era cortar o períneo da mulher. E aí, assim, é violência em cima de violência. E racismo em cima de racismo, sabe? E assim, hoje eu participo do GT de racismo obstétrico da vereadora Thaís Ferreira, justamente com esse propósito, da gente buscar formas e mecanismos para proteger essas mulheres dentro do Sistema Único de Saúde, sabe? É um trabalho longo, não é que a gente vai conseguir resolver, mas... do dia pra noite, mas é um trabalho Mas a gente tem que necessário. caminhar, a Sim. gente precisa caminhar. Porque, assim... Precisa se organizar, os coletivos, Exatamente. as mulheres, Assim, esse grupo de trabalho que a Thaís levantou, eu fiquei assim, nossa, realmente é isso. Alguém precisa levantar. E é alguém que está lá dentro. Sim. Porque vai tentar articular melhor isso num local específico de legislação. Porque as leis existem, elas não são cumpridas, sem lei é pior ainda. Sim. Né? Eu falei, imagina a gente ter que fazer uma lei dizendo, você não pode virar para uma pessoa que está em trabalho de parto e dizer, na hora em que você estava fazendo, Você gostou? estava gostoso e você não estava gritando. E agora você grita? Eu falei, depende da pessoa, porque algumas pessoas, elas são bem escandalosas transando. Inclusive eu sou. Dependendo do ambiente, do espaço que eu possa estar... Posso ser livre? Livre. Pra sentir? Para sentir, eu vou gritar sim. Mas vai ser um grito diferente. Então, assim... Mas será que a gente vai ter que criar uma lei para... Tiveram que criar pra amamentação, que você pode amamentar seu filho em público. O que existe isso? É isso, Por isso que eu falo que eu não acho absurdo a gente ter que criar uma lei para definir o que é o racismo obstétrico. Pois é. Entendeu? A gente tá caminhando. É um caminho. Mas eu acredito... Você tá fazendo esse trabalho com a Thaís, então? Sim. Somos... Com a Thaís Ferreira. Isso. Somos eu e mais um grupo de... Nós somos um grupo de 10 pessoas, 12 pessoas. Né? São 2 pessoas do gabinete dela e mais outras mulheres. Na sua maioria são doulas, né? Porque é isso, assim, a doula, ela tem também esse olhar nesse entendimento. Na maioria também são doulas negras, né? Porque, assim, gente, é muito difícil eu relatar para vocês, mas, assim, a cor preta, ela sofre racismo em todos os lugares, em todos os ambientes, em todos os espaços, né? Eu, como doula, eu percebo e sei de pessoas que sofrem racismo dentro do contexto da doulagem de outras profissionais doulas brancas. Que não entendem a realidade. Na pandemia, eu fui super criticada porque eu ia fazer a consultoria de amamentação da minha gestante, da minha puérpera, no caso, presencial. Só que assim, né? A pessoa que eu estava atendendo, ela não tem um celular de qualidade para fazer vídeos e várias formas de demonstração para que eu pudesse ver como é que estava acontecendo aquela amamentação e poder, então, fazer uma condução online. Porque tudo depende do aparelho que a pessoa tem. A pessoa, às vezes, ela não tinha uma rede de apoio que pudesse gravar para ficar melhor a visualização. Ela estava sozinha dentro de casa. O companheiro tinha ido trabalhar. Quando são pessoas autônomas, as coisas ficam mais difíceis. E às vezes ela não tem uma mãe, não tem uma sogra, não tem pessoas que ela possa se sentir segura para colocar dentro da casa dela para dar esse suporte para ela. Então, assim, eu fui criticada porque eu fazia essa consultoria presencial. Entendeu? Então, assim, e aí? Eu vou deixar essa mulher perder a amamentação dela? Porque a gente tá numa pandemia? Mas aí eu sou uma profissional de saúde. E aí? E a amamentação é saúde. É saúde para a mulher? É promoção de saúde, né? E saúde para o bebê. Sim. Porque o bebê que ele é amamentado pelo leite materno, ele tem uma qualidade de vida diferente daquele que usa a fórmula. E aí? As pessoas, elas... E aí, quando me criticaram, eu falei...
Então, eu não tenho primeiro que eu não tenho todos os apetrechos que vocês têm para trabalhar. Eu tenho uma mama demonstrativa que eu vou fazendo a demonstração para a mulher. Eu tenho que estar lá, eu tenho que auxiliar essa mulher. Senão ela vai perder a amamentação. Eu fui criticada por isso. E aí, assim, fui criticada por outras coisas também. E aí, quando eu joguei lá no grupo dizendo assim, eu entendo, mas eu tô perdendo contrato por eu dizer que vou fazer consulta de pré-natal só online, eu tô perdendo contrato. Só que eu não posso perder contrato. Porque sou eu que pago as minhas contas, eu não tenho outra renda financeira. Aí as pessoas que estavam levantando essa bandeira, não sabia. Pois é. Fantástico Você não mundo pode, das doulas brancas. né? Que na sua maioria tem os seus maridos, Sim. que arcam com uma parte das despesas da casa. É uma bolha bem classe média branca, né? Sabe? Então, assim, eu atendo mulheres pretas Sim. que fazem um esforço para ter uma doula. Sim. Para irem parir no SUS. Que investem, né, Nessa assistência para ela conseguir, pra saber que elas vão ter sabe, ter um parto digno. Para ter essa instrução familiar. Realidade. Tanto dela quanto do companheiro dela, para eles saberem mecanismos de proteção do parto deles. Então, assim, eu falo que a Jaiana, hoje, ela tá trabalhando como advogada, mas ela não tá feliz no exercício dessa advocacia. Porque essa advocacia que eu estou exercitando, ela não se conecta com aquilo que eu acredito de cuidado, de suporte. Então, assim, eu almejo muito mesmo, eu consegui alinhar, sabe, o exercício da advocacia. Todos esses saberes aí. Exatamente, em um espaço que eu consiga trabalhar realmente assim, com tranquilidade. E aí eu falo trabalhar com tranquilidade porque é saber que eu vou estar usando os meus saberes, mas tendo a certeza do meu financeiro no final do mês para pagar os meus boletos e sustentar meu filho. Alinhando a sua vocação com a sua necessidade, com seus talentos. Então, assim, gente, não coloquem a régua de vocês, a vida de vocês, para todo mundo. A realidade é outra. Eu já sou uma mulher que tive câncer. Então, assim, eu já falo que a minha qualidade de vida já não é a mesma, sabe? Então, mas eu tô bem. Hoje, para terminar esse programa, eu queria que você contasse o que você vai fazer agora. Receber que prêmio? Gata, deusa, vereador. Onde é que você vai? Na Câmara? Isso, na Câmara de Vereadores, que… Suportem. Em razão… Eu adoro essa parte, gente, do merchan. Mas, para mim, é uma honra, né? Eu vou receber uma moção. É moção que fala, né? Sim. Esse nome chique. Da vereadora Thaís Ferreira, né? Em razão desse GT de trabalho que a gente tem, né? Trabalhando sobre o racismo obstétrico. Porque GT significa o quê? grupo de trabalho. Grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho rendeu… A gente fez uma apresentação no Abrascão, que é um movimento importante para apresentação de trabalhos, né, para que se leve reflexões e estudos, né, para as pessoas. A gente também fez uma apresentação no CEDIM, né, justamente isso, para levar essa comunicação dessa existência desse racismo obstétrico e levar as pessoas para refletirem. E a gente fez alguns movimentos também dentro da Câmara. Então, são coisas que os frutos ainda vão vir. Você merece mesmo tudo isso. Ai, obrigada. Essa homenagem na Câmara. Mande um beijo pra Thaís Ferreira, que já foi convidada pra esse programa, tá devendo. Tá devendo. Gosto muito dela. Ela é muito maravilhosa. Maravilhosa. E parabéns pelo seu trabalho, Jai. Obrigada, amor. As pautas dela são pautas importantíssimas para os direitos das crianças, para os direitos das mulheres. Eu acompanho ela desde o comecinho. Eu também. Eu tava grávida de gêmeos. E eu me sinto, assim, honrada por estar trabalhando perto, assim, dela. Porque é uma pessoa que se alinha, né? Com o que eu acredito na vida. E o que eu quero dizer para as mulheres, em especial, que vão assistir esse programa. Sejam cada vez mais donas de si, sabem? Façam o seu autoconhecimento constante. Porque, assim, o que você conhece de você hoje, amanhã já muda. Se permita mudar. Sabe? Se permita fazer escolhas diferentes e não deixem que todas as questões e as dificuldades da vida estagnem vocês. Estudem sempre. Eu nunca ouvi dizer que você estudar foi algo que foi ruim na vida de uma pessoa. Então, assim, conhecimento ninguém tira de ti. Então, no ruim, estuda, que vai dar bom.
Obrigada, Jai. Obrigada, Jai. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Senta direito, garota.